que vai fazer a nossa palestra, vai falar sobre virtudes. Uma coisa Você que não gosta todos de nós temos. Não, depois você não gosta de Aristóteles. eu gosto muito de Platão e Sócrates. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe uma literatura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é virtudes. E antes de fazer a leitura desse texto, que é muito bonito, muito enriquecedor para a gente, eu trouxe algumas reflexões para a gente chegar à virtudes, né? Então, vamos lá. Bom, todos nós aqui temos virtudes, sim ou não? Todos. Como é que você sabe que você tem virtude? O senhor? Eu, É. pelo que eu vivo, Mas como é que você se compara com o quê? porque eu comparo Para poder saber que tem uma virtude. o Espírito Santo com a vontade de Deus. Quem mais aqui? Quem mais? Ninguém quer. Eu tenho Não. virtude. Tem virtude? Tenho. Como é que você sabe que tem essa virtude? Qual é a tua Pelos virtude? ensinamentos. Eu tenho várias. Várias. Nossa, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Isso é acreditar. Sabe falar de si mesmo, né? Quais são a dúvida? Gente, o que eu quero trazer esse alerta aqui para a gente entrar é pelo seguinte: a gente normalmente se compara com o outro. Eu sou bom nisso aqui. Como é que você sabe que você é bom nisso aqui? É porque o outro não é, eu sou. Não é isso que a gente faz normalmente? Esse não é o caminho que o Espiritismo prega para a gente. O caminho é a gente olhar para a gente o que a gente fez ontem. Se comparar com o outro, como é que eu vou me comparar com alguém que teve uma vida diferente da minha, uma família diferente da minha, uma cidade diferente da minha? Como é que eu vou me comparar? Não tem como. Então, virtudes, nós vamos ver aqui na frente o que são virtudes e como é que elas funcionam. Não. O negócio aqui está difícil. Vê essa porra aí. Agora foi. A Bíblia é o seguinte: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Está certo, não está? Não é isso? Somos todos, quando iniciamos a primeira encarnação humana, nós nascemos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, ou seja, nós não tínhamos conhecimento sobre nada. Até aqui faz sentido para vocês? Tudo isso é do Livro dos Espíritos, tá? A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. O que ele está querendo dizer para a gente com isso? Que Deus, em nenhum momento vai dizer para a gente o que a gente fez ou vai fazer, ou meu destino já está traçado. Isso dentro do Espiritismo não funciona. O que funciona dentro do Espiritismo é o que eu faço com a minha vida. E a minha vida é o meu progresso. Quanto mais eu construir esse progresso, mais rapidamente eu vou adquirir o quê? O saber. Faz sentido até aqui? Então, vamos lá. Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta o seguinte, a questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Aí vem a resposta. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Quando a gente fala de ordem inferior para ordem superior, vamos tomar cuidado, ninguém está falando aqui de privilégios. Não se trata disso. Se trata de esforço próprio, de mérito, para a gente deixar esse mundo material e evoluir num mundo espiritual. Platão e Sócrates, aí eu vou implicar com ela que ela gosta de outro filósofo, eu gosto de Platão e Sócrates. Eles deixam claro para a gente que a vida real está onde? No mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? É o mundo espiritual. Lá é a nossa vida real. Quanto mais a gente progredir, menos a gente vai precisar encarnar. Faz sentido ou não faz? Não é isso? Então, por que a gente demora tanto para fazer algo por nós mesmos?
Porque não Por só quê? entender, colocar na prática. Pois é, mas você não vai colocar na prática se você aqui e aqui ainda não tem isso dentro de você. Não faz, não é isso? Não é por aí? Então vamos lá. E aí, vamos usar a lógica agora, tá? Vamos lá, vamos refletir junto comigo aqui. Se toda virtude exige um saber, certo? Faz sentido, não faz? Logo, a bondade pressupõe um conhecimento. É ou não é? Se eu tenho a bondade, é que eu tenho um conhecimento de alguma coisa que me faz ser bom. Faz sentido? Se a virtude. Muito bem. Eu te ajudo. Volta para cá. Vamos lá. Então vamos lá. Se a virtude é a capacidade de fazermos boas escolhas, tá? Estou partindo de premissas espíritas, não foi da minha cabeça. Logo, precisamos de conhecimento. Faz sentido? Entenderam aqui? Entenderam aqui? Está claro isso para vocês? Ou alguém quer que eu volte? Pode ir em frente? E lá. Se sabedoria mais amor é igual à justiça, logo, a justiça apenas terá sentido com conhecimento e sustentação do amor. Certo? O que a gente tem que entender aqui? O que é o principal aqui? O que é a virtude aqui? Vamos lá, vamos quebrar a cabeça, gente. O que é a virtude? Espiritismo, não se esqueçam. É filosofia também. Tá? Então, eu estou trazendo aqui, é o quê? Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento. Quem mais? Conhecimento. Oi? Boa da atitude. Ser bom, Boa amor. atitude. Ser bom. Está vendo que dentro de nós temos essa sensibilidade, esse sentimento do caminho a seguir, não temos? A gente só não para refletir. Porque no dia que a gente para refletir e chega à própria conclusão, o caminho fica mais fácil. O problema é que a gente está acostumado a criar hábitos olhando o que os outros fazem. E aí que nos desvirtua do caminho. Por isso que é bom olhar para dentro de si. Aí vamos lá, continuando aqui. Então, o que é a virtude? É a qualidade inata para o bem, certo? Que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito através da força de vontade. Então, para se ter virtude, precisa de quê? Para crescer, precisa de quê? Vontade. Para progredir, precisa de quê? Vontade. E isso não é uma virtude? Essa Ficou claro para todo mundo? Parece meio confuso, mas não é que a gente tem que pensar. A gente não está acostumado a pensar. Nós não estamos, por incrível que pareça. Estou me incluindo porque é a verdade. Quando a gente para pensar, a gente sua, a gente cansa. Mas é o que nos faz crescer. Vamos lá, continuando aqui o sentimento. Como que nós reagimos aos desafios que a gente sofre todos os dias? Tudo que a gente passa, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é um desafio. É ou não é? Você não tem que fazer uma escolha toda hora, a cada segundo? É um desafio. Você tem que escolher, certo? A índole ou inclinações das pessoas não são construídas em uma vida. Por quê? E sim em muitas encarnações. Ou seja, isso faz parte de um processo. Se nós aqui, em média, temos 1000 anos, mil vidas encarnadas, nós já encarnamos 1000 vezes, pelo menos, tá? Alguns mais, outros menos, mas essa é a média, mais ou menos, nesse planeta de expiação e provas. Por isso, devemos ficar atentos aos nossos filhos desde o berço para ajudar-lhes quando se percebe vícios ou estimular-lhes quando se percebem virtudes. O que ele está querendo dizer com isso? É simples. Nós, quando nossos pais nos educaram, que era uma época maravilhosa de educação, não que hoje não seja, eu estou dizendo a que eu vivi, porque era uma educação profunda, né, que me fazia raiz, me fazia enxergar lá no fundo. Hoje em dia eu vejo muita superficialidade.
Então, o que a gente tem que fazer? Mas não foi feito isso comigo. Meu pai me dava profundidade no conhecimento, mas não me mostrava quem era eu, a minha identidade. Eu não conseguia me enxergar. E hoje, se eu tivesse filhos pequenos, a primeira coisa que eu ia fazer é perceber as virtudes do meu filho e esclarecer isso para eles. Quem eles são, fazê-lo pensar sobre isso. Porque é aí que é o caminho do crescimento. E a gente não está acostumado a habituar, não estamos habituados a fazer com que nossos filhos pensem. Hoje em dia, o melhor pai é aquele, não que diz o filho o que fazer, mas que mostra os caminhos e dizendo as virtudes e os sofrimentos de cada caminho. Mas muitos pais não estão preparados para isso. O preparo, lembra, depende de nós. A partir de amanhã você pode estar preparado, depende de você. Muitos pais não estão. Eu não posso fazer julgamento de ninguém. Eu estou falando aqui o que o Espiritismo está dizendo. O Espiritismo provoca que nós olhemos para dentro de nós e cresçamos. É essa a proposta. Se alguns não têm isso, algum dia eles vão ter. É questão de tempo. Mas sabe o que prova também? O quão é importante o nosso estudo e o nosso conhecimento, porque de repente não é só para a gente. Claro. A gente traz para a família, para os amigos, para os filhos. E se não tiver esse conhecimento e esse entendimento, que a gente tem que procurar, nada é nos dado com varinha de condão, a gente não tem como passar essa luz para Perfeito, perfeito. Essa colocação dele é tão importante que eu me lembro, quando era criança, quando eu sentava com pessoas mais velhas que me contavam causos, histórias, aquilo era um aprendizado para mim. E não me educar, me deixar de castigo porque eu fiz isso ou aquilo errado. Vocês entendem? Então, o que fica para a gente de crescimento é quando a gente consegue se perceber, não perceber o outro. E quando nos deixam de castigo, nos dão punição, a gente está percebendo o outro, que a gente fez errado em comparação ao outro, não a si mesmo. O que eu estou querendo trazer aqui é só uma reflexão. Eu não estou propondo nenhuma revolução, não. É só uma reflexão. Vamos lá. Até aqui, tá beleza? Então, vamos lá. Quais... Tem um negocinho verde lá que... Estava cheia. Estava cheia. É porque está no Zoom. Não, acho que não vai dar, não. Não provoca, leia ali. Pois é. Bom, quais são, né? O que nos causa, né, problemas para o nosso crescimento nas virtudes? O que nos dificulta o crescimento? Basicamente, são essas três coisas. Primeiro, espíritos inferiores. Por quê? Porque o tempo todo, como a gente está no planeta de expiação e provas, nós estamos vibrando numa faixa baixa que atrai esses irmãozinhos. E eles vêm aqui em cima da gente só o quê? Não vem trazer ideia boa, não. Ideia boa, né? Pô, se você bebe, ele vai querer sugar. Se você for viciado, ele vai querer também o vício. E se você tiver com receio, inseguro, ele vai lá te atazanar. Ah, faz isso, faz aquilo, né? Então, esse é um item. Vivemos num planeta de expiação e prova, e a gente tem que ter consciência disso. A etapa de evolução que nós estamos. Essa é a nossa etapa. Estamos indo para um planeta de regeneração. Mas ainda não estamos. É um processo longo. Longo para nós. Do outro lado lá passa rapidinho. Mas para nós é longo. Valorizamos apegos e prazer de materiais, dificultando a nossa evolução. Orgulho e egoísmo. Que foi o vídeo inicial que eu estava passando aqui sobre orgulho e egoísmo. É exatamente isso. Nós nos causamos isso. Porque o orgulho e o egoísmo não nascem com a gente. Nós criamos ele. Que nem criancinhas, nós alimentamos ele. São hábitos. Não existe dentro de nós. Na realidade, nós não nascemos simples e ignorantes. Agora, nós podemos crescer por mal ou por bem. Orgulho e egoísmo é para o mal. Ou não é? Ou não é? Então, são escolhas nossas. E aí, como é que se alcança essa virtude? O homem que alcança a virtude é um ser que supere a si mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Mais uma vez,
A cada vez que a gente progride, nós estamos nos superando. Por exemplo, eu hoje, eu tenho certeza, eu sou um tiquinho, não é tiquinho do Botafogo, não. Eu sou um tiquinho melhor que ontem. Eu tenho certeza disso, porque eu estou procurando isso avidamente, esse meu crescimento. Então, o desafio é nós nos vencermos, nós nos melhorarmos, nós progredirmos. Viver com virtudes é uma experiência que conquistaremos através dos milênios e dos séculos. Ou seja, não vai ser apenas uma encarnação, gente. Não está sendo apenas uma encarnação. Mas eu volto a dizer para vocês, o saber, o tomar essa consciência, o refletir e chegar a essa conclusão por conta própria, vai acelerar muito o processo de todos nós. Não é porque eu estou falando aqui ou estou mostrando aqui. Meu objetivo aqui é trazer a reflexão de vocês. É fazer com que vocês vão para casa lá pensando nisso. Como é que eu posso ser melhor? Né? Vamos lá. E aí, o que é importante saber sobre virtudes? Primeiro, ela está dentro de nós. Cabe a nós progredi-la, alimentá-la, trazer mais conhecimento, estudar, aprender. Eu estou aqui, não é para ensinar ninguém, eu estou aqui para eu aprender, como palestrante, porque eu tenho que me dedicar ao estudo para vir aqui poder falar. Então, eu estou aprendendo com isso. Desenvolvê-la é uma tarefa intransferível para todos os espíritos, ou seja, eu não posso passar isso para o Maurinho. Ah, Maurinho, faz isso por mim. Pode? Você pode passar isso para filho, para irmã, para tio, para ninguém. Porque é o teu espírito. E o teu espírito que é único, independente, características próprias, personalidade própria. Estamos sujeitos de forma consciente ou não. Ou seja, nós podemos fazer isso de forma consciente, que é muito melhor, que é trazer a reflexão, deixar a ficha cair e agir porque você sabe que é o melhor para você. Ou então, vai por osmose em várias encarnações. A escolha é nossa. Provavelmente todos nós aqui estamos na osmose. Provavelmente. Porque aqueles mais inteligentes, ó, já estão lá em cima há muito tempo. Virtuosos conseguem se deixar levar pelas inspirações. O que significa isso? Se eu estudo, se eu tenho conhecimento, se eu faço bem, eu estou o quê? Sintonizado com o quê? Com a autoespiritualidade. Eu não estou sintonizado com o espírito inferior. Percebe a diferença? O inferior que fica me atazanando. Não, eu estou aqui em cima. Então, eu estou preocupado no meu crescimento. Eu já ultrapassei esse hábito horroroso de ficar preocupado com as coisas materiais, de ficar querendo viver sexo, cachaça, droga, rock and roll. Não que não seja bom, faz parte do crescimento, mas seja inteligente, tudo tem um momento para parar. E é esse o momento que a gente tem que perceber qual é o nosso momento. Chave da felicidade qual é? Conhece-te a ti mesmo. Dizem que foi o Sócrates que falou isso, né? Que não está escrito em lugar nenhum, né? Mas que ele trouxe isso da espiritualidade. Por quê? Porque ele conseguia perceber naquele mundo das ideias que foi criado pelo Platão, baseado no que Sócrates falava em público, né? Ele trouxe essa concepção de que existia um mundo muito melhor, muito maior do que esse que a gente vive, que é o material, que é um mundo que vive para sempre. Isso aqui é uma passagem. Então, quando a gente conhece a nós mesmos, nós estamos cada vez encurtando esse caminho para chegar a Deus. Porque eu não vou conseguir chegar a Deus se eu não tiver essas virtudes, esses conhecimentos, se eu não queimar essas etapas. Por isso que eu não posso transferir para ele. Por isso que a minha educação, se eu tiver um irmão gêmeo que tem os mesmos pais que eu, que teve a mesma vida que eu, ele vai ser muito diferente de mim. Muito diferente de mim. Ah, mas fisicamente eles falam, mas fisicamente não é a personalidade. Quantas encarnações ele passou? Que vidas que ele passou, que eu não tive? Faz sentido ou estou complicando demais? Então vamos lá. Vamos dar andamento aqui, senão vamos bater.
Aí eu trouxe a receita de bolo de Santo Agostinho. Quem já leu Santo Agostinho aqui? Acho que a maioria, então não sabe quem é, né? A maioria sabe quem é. Então ele trouxe uma receita de bolo filosófica para se ter virtude, para ser um cara do bem. Vamos lá, quais são essa receita de bolo? Como é que é? Ele disse o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ele está dando uma sugestão, né? Fiz coisa errada pra caramba. Oi? Então, quando a gente está do outro lado, é fácil sugerir nada. Vai fazer isso fácil, né? Mas até que a receita de bolo aqui é muito legal, muito interessante. Vale a pena a gente pensar. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera. Ou seja, na hora que eu estou dormindo, vou lá deitar na cama, vou dormir, vou fazer a prece, aí eu vou pensar no que eu fiz naquele dia. Certo? É isso que ele está propondo. Agora, é todo dia, tá? Não é fazer isso dia assim, daqui a um ano faz de novo, não. É todo dia. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizeram e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Ou seja, o que eu podia ter feito melhor ou mais por mim mesmo? O que eu falo fazer por mim mesmo pode ser caridade, eu posso estar ajudando o outro. Não pode? Eu posso estar dando amor. Eu posso estar abraçando um mendigo na rua, em vez de dar dinheiro para ele. Sentar 5 minutos com ele e ouvir o que ele tem para nos dizer. Que é muito mais importante do que dar dinheiro para ele. Então, é isso que ele está propondo. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar, será que alguém reclamou de mim? Você sabe, no fundo você sabe. Não sabe, Sara? Não, A Sara reclama de mim, volta e meia, mas né? reclama de mim também. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Pô, aquele cara, eu falei com ele de um jeito que, pô, me desculpa. E não custa nada no dia seguinte, se a gente pensou nisso, ligar para essa pessoa, se tiver a oportunidade, e pedir desculpa. Não custa nada, pelo contrário, isso é crescimento. É humildade. Humildade é o contrário do quê? Do orgulho. É isso? Então, tudo está conectado, gente. Vamos lá. Foi assim que cheguei a me conhecer. Ou seja, ele olhando todo dia para dentro de si mesmo, no que ele fazia, o que ele podia ser melhor e o que ele tinha de prejudicado a alguém, ele foi se conhecendo, foi identificando os hábitos ruins que ele tinha. Ele foi identificando o que ele fazia, que ele podia fazer melhor, como é que ele podia crescer. E assim, isso olhar para dentro de si. Isso é se autoconhecer. Autoconhecer, gente, não olhar para o espelho e ficar te dizendo quem você acha que você é. Porque provavelmente o que você acha que você é não é o que é você. Provavelmente, eu já estou falando como psicanalista, tá? Porque a gente faz isso com a gente. A gente se boicota o tempo todo. Quer ver um negócio? Simples. Todos nós aqui, eu não tenho dúvida, todos nós aqui, de algum momento, acha que está passando para alguém uma ideia e que ele está acreditando que essa ideia que você está passando, ele está se convencendo que é você. Sinto frustrá-los, mas isso que você quer parecer para o outro ser, você não passa. Você tenta passar. Você só vai conseguir passar para o outro quem é você efetivamente se você for autêntico, se você for transparente, se você estiver baseado em quê? Em virtudes. É aí que você vai ser você. Querer parecer para o outro alguma coisa, não somos nós. Faz sentido? Ou estou enrolando muito aí? Vamos lá, que aí bateu aqui um psicanalista aqui rapidinho. E ao ver o que em mim precisava de reforma, aí é a reforma íntima. Então, o primeiro passo, o que é? Passo é o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Depois que eu sei quem eu sou, eu vou reformar aquilo que precisa ser reformado. Faz sentido ou não faz sentido? Então, essa é a base do espiritismo, gente. É a proposta de Jesus para a gente. Essa é a proposta dele. Estou mentindo, sabe? Não.
Fiquei preocupado aqui agora. Será que eu falei uma besteira aqui? Então, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral. O que isso significa de mais importante nessa última frase? Que o nosso objetivo nesse planeta aqui, de prova e expiação, é a perfeição moral, gente. É o crescimento moral. O resto do crescimento intelectual, espiritual, tudo isso é importante? É. Mas o mais importante agora, para todos nós, é o crescimento moral. Vou citar um exemplo. Todo mundo deve concordar comigo aqui. Vivemos ou não vivemos tempos sombrios? Vivemos tempos sombrios? Mas esclarecedores. Não são? Nunca ficou tão claro diferenciar o joio do trigo. Nunca. E a decisão de quem é? É nossa. É individual. Para que haja uma decisão coletiva, é primeiro preciso nós tomarmos as nossas decisões. São as nossas escolhas. Temos que ser coerentes com as nossas virtudes, com o nosso pensamento, com o nosso saber. Esse é o aprendizado. É aí que vai o crescimento moral. Não confundam com moralismo, com moralidade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de valores, princípios, ética. É isso que eu estou me referindo. E aí vem o texto, que eu vou sentar agora e vou ler e vamos interpretar e discutir, porque ele é muito rico. Ele é curto, mas ele é muito rico. Vamos lá, são 3 páginas, 3 slides apenas. Então, a virtude... Oi, calma, gente. Vocês estão... Mas a maior parte nós já falamos antes. Aqui é só para haver uma compreensão melhor, por isso que eu fiz a etapa de queima-queima antes. Vamos lá. Então, a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Certo? Nós falamos isso lá atrás. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Ou seja, quando a gente pisa na bola moralmente, tudo aquilo que a gente construiu de virtude, a gente está jogando fora. Pode, de repente, não ser tudo, mas um pedaço vai embora. Percebe a responsabilidade que a gente tem com a gente? Onde é que eu tenho aqui? Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso. Concorda? Ele é o quê? Orgulhoso. Pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, a humildade. E sobra-lhe o vício, mas o oposto, o orgulho. Quando ele chama de vício aqui, é porque é aquilo que a gente estava falando antes, do hábito. Lembra disso? São hábitos que a gente cria. Naquele outro vídeo que estava passando anteriormente, ele fala sobre isso, né? Exatamente sobre isso, que a gente cria hábitos e aceita esses hábitos negativos que a sociedade nos impõe. Por quê? Porque a gente não pensa, a gente não reflete. Precisa acontecer uma coisa drástica para a gente... Opa, tem alguma coisa errada aí. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós escutamos, aonde nós sintonizamos, os canais que nós ouvimos. Temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, ainda mais nos dias de hoje. Não é fake news, não. Fake news é que tentam botar no nosso ouvido. Vamos lá, aqui. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso e determinado e persistente. Pô, o cara era personalidade braba ali. O digno cura de Ars era virtuoso, e assim muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Para que a gente seja conhecido de Deus, estar mais próximo a Deus, a gente tem que passar por isso, gente. Você acha que Paulo não passou por isso há 2000 anos atrás? Pensem. E nós estamos aqui há 2000 anos ruminando.
Olha o tempo perdido aí. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Eu posso citar um, Beethoven, extremamente virtuoso. A música que ele deixou para a gente, isso era uma bênção. E como ele, vários outros que nos deixaram experiências culturais, educacionais, que estão dentro dos nossos corações. De só escutar, a gente se arrepia. Diferente do que a gente viu na Copacabana, não é? Sem preconceito. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, não sou eu não, estou falando aqui é o livro, tá? Meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a consagrar, ou seja, o caminho moral, o caminho do bem. Sejamos virtuosos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, porque essa é a grande besta da gente, essa é a grande imbecilidade que a gente escolhe, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Ou não é? Ninguém aqui é vaidoso, não, né? Não, né? O orgulho é pai disso tudo, gente. A proposta que estava sendo feita antes pela autonomia, que vale a pena quem quiser escutar um pouco Paulo Henrique de Figueiredo, vale a pena, tem um livro chamado dele, Autonomia, é justamente isso, é nos fazer pensar, sermos autônomos, não dependemos de nada. Ou seja, nós pensando, nós crescemos, lógico, eu chego lá em cima. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Olha que tempo rico naquela época, né? Deslustram. Quem fala isso hoje em dia? Acho que vai preso, né? Se fala deslustram. Sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades. Hoje em dia não tem ninguém assim, né? No mundo, os nossos ditadores, digo, perdão, os nossos líderes, né? Não são assim, não, né? E se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas, que hoje em dia que eu acho que ainda é pior. Talvez eu não me lembro como é que eu vivi isso há 2000 anos atrás, mas hoje eu vejo como uma piora, porque eu vejo a manipulação, ou seja, a intenção de se fazer isso. Não pelo hábito, mas é intencional. E é nisso que nós temos que ficar atentos, para não incorrermos no mesmo erro. Faz sentido até aqui? Gente, eu não estou discutindo política, eu juro por Deus. Eu estou discutindo o que o planeta está passando. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio, aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. Ou seja, tudo aquilo que você foi para conseguir conquistar e chega depois, olha o que eu fiz. Matou. Você perdeu todo o trabalho que você teve, você jogou fora. Todo. Aí não sobra nada, porque a tua intenção não é boa. Então, tudo que nós fizermos tem que ter uma boa intenção. Tem que ser para o bem, para construir o bem, para ajudar alguém. Eu acho que eu estou dando... Está muito cansado. Tem gente dormindo aí, tá chato. Tá não? Estou brincando, brincando. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Ninguém aqui faz isso, não, né? Nenhum de nós aqui faz isso, quer parecer uma coisa que não é. Pense, a gente não faz isso todos os dias, gente. Todos os dias. Todos. Não estou falando algumas, todos os dias nós fazemos isso, de uma forma ou de outra, mas fazemos. Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração. Mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Então, qual é o recado que está sendo passado?
Nós não temos que fazer nada para mostrar aos outros. Lembra da nossa conversa inicial? Que nós temos que fazer, não nos comparando com os outros, nós temos que crescer para nós mesmos. Então, o que a gente fizer, quem precisa saber é você ter um anjo da guarda de Deus, acabou. Mas ninguém precisa saber disso. Ah, mas eu doei lá para o Rio Grande do Sul 20 milhões de reais. Ninguém precisa saber disso. O que vai mudar a vida das pessoas você ter dito isso? Ah, eu vou fazer com que outras pessoas façam o mesmo. Quantas pessoas podem doar 20 milhões? Ou R$ 1? Quantas pessoas aqui no Rio de Janeiro, você está andando agora, vai a Copacabana, a quantidade de mendigo que tem lá. Está na mesma crise do Rio Grande do Sul. Mas a gente olha porque lá está longe. Não, eu estou querendo. Fala isso. É outro tipo de desgraça, mas é uma desgraça também. Magoa. Desculpa pela comparação, não deveria tê-la feita, mas o que eu quero dizer é que nós temos os nossos problemas aqui mesmo conosco, em qualquer lugar. Nós temos que olhar para isso e começar a trabalhar dentro de nós, não no outro. É o que eu posso fazer para ser melhor para mim mesmo. Faz sentido ou não faz? Ó, vós todos a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a esta estultícia. Aqui embaixo eu vou explicar depois o que é estultícia, tá? A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros. Para mim, isso é redundância. Porque espírita, para mim, ele tem que ser autêntico, tem que ser sincero. Ele não tem segundas nem terceiras intenções. Agora, quem quer ser espírita, sim. Aí cabe essa frase. Mas como esta advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. E até hoje nós estamos nos perdendo pelo mesmo orgulho. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Todos aqueles que fizeram bem para a humanidade, de alguma forma, eles eram pessoas humildes. Eles eram pessoas humildes. Quem inventou a luz, a lâmpada, tentou mais de 3.000 vezes para que acendeu uma lâmpada. Isso é humildade. Reconhecer que não aprendeu ainda. É isso, essa analogia que eu estou querendo trazer, que a gente pode fazer essa diferença para nós mesmos. É esse pensamento e essa reflexão que eu trago para vocês. E o que significa aquela palavra que eu também não conhecia, eu tive que ir no dicionário, né? Qualidade, particularidade, característica daquilo que é estulto, que demonstra estupidez ou se comporta de maneira estúpida, tolice e imbecilidade. Então, não sejamos isso, gente, não sejamos estultos. Não tenhamos estultices. Sejamos virtuosos, tenhamos virtudes. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vão com muita virtude para cada de vocês. Eu convido a todos os irmãos para fechar os olhos, olharem para dentro de si, tentarem compreender o que foi dito aqui, como pode refletir no meu dia, no nosso dia. Como eu posso transformar o pensamento em ação. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda que nos intua, que nos aconselhe, que nos proteja. Vamos pedir a Jesus